trazendo a palavra de Deus para o seu coração. E lembrando, gente, eu não estou aqui para ler um livro meu, estou aqui para trazer para você a Escritura Sagrada. Então eu não peço para que vocês acreditem em mim, eu peço para que vocês acreditem no livro que eu vou ler para vocês e que através da fé vocês creem, né, que esse livro é a palavra de Deus, que esse livro é a Bíblia Sagrada, que esse livro contém o poder, a sabedoria, a direção da sua vitória. Então tudo é pela fé, tudo é pela fé. A paz. Todos nós, propósito da fé. Glória a Deus. Irmã Rosa, sempre na fé. Maria dos Santos, boa noite. Boa noite, irmã Maria. A paz. Deus te abençoe. Povo de Deus, a mensagem que eu vou estar hoje, né, direcionando ela para o seu coração, está no livro de Lucas. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 5. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração que eu trouxe hoje aqui para a cidade onde a gente está, né? Então eu trouxe aqui para o altar, preguei essa mensagem aqui para as pessoas, né? Passei a fé para o coração de todas elas. E hoje eu vou trazer também essa mesma mensagem que eu preguei aqui no altar da nossa igreja e vamos trazer também para o seu coração. Porque a fé que o povo recebeu é a fé que eu quero passar hoje para a sua vida. A mensagem hoje está no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo de número 1. Se você tem a sua Bíblia, você vai acompanhar conosco hoje. Olha, irmã Rosilene, hoje na igreja ouvi essa pregação. Olha que bênção. Então vamos ouvir a direção que Deus vai nos dar hoje através dessa mensagem. Preste muita atenção nela, gente. Porque Deus ele vai falar com você de forma poderosa. Que Deus fale ao nosso coração. Amém. Essa é a fé. E Deus ele diz assim, o título da palavra, Lucas, capítulo 5, no versículo 1. O título diz assim, a pesca maravilhosa. Olha isso. A pesca maravilhosa. Versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha isso. A Bíblia diz que Jesus, ele estava pregando, né, a palavra de Deus para as pessoas. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a apertar Jesus. Mas por quê, pastor? Para ouvir aquilo que ele estava falando. E Jesus estava falando da palavra de Deus, como hoje eu creio que estou sendo usado por ele para trazer essa mensagem para a sua vida. E a Bíblia fala que as pessoas apertaram Jesus porque queria ouvir as palavras que saíam da boca dele. E a Bíblia diz assim, aconteceu que apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago, né? Ele estava próximo ao lago. E as pessoas apertando Jesus para ouvir e para tomar posse, né? Daquela fé que estava sendo lançada para eles, da mesma forma que está sendo lançado para vocês todos os dias às 10 horas da noite. E a Bíblia diz assim, quando a multidão começou a apertar Jesus, quando ele estava próximo ao lago, quando ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. No versículo 2 diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus, naquela situação, querendo pregar a palavra de Deus, e as pessoas apertando ele, querendo estar perto dele, próximo a ele, para ouvir, né, para tomar posse daquelas mensagens que Jesus ele estava direcionando para as pessoas. É tão forte que quando Jesus ele viu as pessoas apertando ele estava chegando muito próximo, né, ao lago, e ele viu 2 barcos. Jesus, ele viu 2 barcos. E nesses 2 barcos, os pescadores lavando as suas redes.
lavando as redes. Então entenda, tinha 2 barcos, uma multidão apertando Jesus, querendo ouvir a palavra, 2 barcos no lago e pescadores lavando a rede. E olha o que diz a Bíblia, continuando, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que eram 2, ele entrou em um, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então veja isso. O povo começou a apertar Jesus, porque queria estar próximo, perto. Jesus, ele viu 2 barcos. Jesus viu os pescadores, lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, e em um desses barcos era o de Simão. Ele entrou e disse, olha, arreda um pouco esse barco e afasta um pouco da terra, porque eu quero pregar do seu barco para essa multidão. E Pedro, naquela situação, escuta, gente. Pastor, qual situação de Simão? A Bíblia fala de 2 barcos e de homens lavando as redes, porque não pegaram nada. E você vê o trabalho de um pescador, que é lançar a rede, puxar a rede, lançar a rede, puxar a rede. É um trabalho braçal, que exige muito esforço. E eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Imagina o cansaço deles, E além do cansaço, imagina a frustração desses pescadores. Pastor, por que frustração? Por que esta palavra frustração? Porque eu queria que você entendesse por um momento o que aconteceu com Simão e com os amigos deles, e eles voltando desse barco, sem nenhum peixe. Pastor, por que frustrado? Cansado, porque eles tentaram várias vezes e não conseguiram. Frustrado, porque mais um dia que eles vão para a pesca e não pescaram nada. Porque eles eram pais de famílias. E eles viviam da pesca. Então, se eles vão pescar e voltam sem nada, quer dizer que eles não vão ter nenhum recurso. Eles não tinham recurso, porque eles viviam da pesca. E Pedro, ele trabalhava disso. Ele trabalhava disso. Ele vivia disso. Mas mesmo cansado de tacar a rede a noite inteira, mesmo frustrado porque não pegou nada mais um dia, mas ele ouve Jesus falando para ele assim, ó, Simão, eu quero o seu barco emprestado. Tem como você tirar o barco, porque é um esforço braçal, que é empurrar o barco e tirar ele um pouco dali, da praia, para que ele pudesse pregar, para que todas as pessoas conseguissem ouvir. E Pedro, mesmo em todas essas condições, Simão, mesmo em todas essas condições de cansado, frustrado, ele pegou o barco com Jesus dentro e se afastou um pouco. E a Bíblia diz que Jesus pregava para a multidão. E olha o que a Bíblia diz mais sobre esta mensagem. Versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus, quando ele acabou de pregar, disse a Simão, depois Jesus pregou para o povo, ele agora vai falar com Simão. E ele fala assim, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então olha como que é forte isso. Pedro ali dentro do barco, às vezes pensativo, vendo Jesus pregando ali na ponta do barco para aquela multidão, ele esperando Jesus pregar, todo aquele tempo, e depois Jesus pregou, Jesus virou para Simão e falou, Simão, agora eu quero falar com você. Faz ao largo e lance a sua rede novamente, Simão. Jesus falou para ele. Mas eu quero que você lembre
Simão estava cansado porque pescou a noite inteira, estava frustrado porque mais um dia que ele tentou pescar e voltou sem nada. Um homem que estava voltando para casa sem nenhuma provisão, sem nada para oferecer. E ele ouve de Jesus: faz ao largo novamente e lançai as vossas redes. Quando a gente ouve isso, a gente fala assim: pastor, é tão fácil, né? E não é, gente. Não é. Não é tão fácil assim. Por que, pastor, não é tão fácil assim? Quando Jesus falou para Simão, escuta o que Simão respondeu para Jesus. Olha isso, versículo 5. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Olha Pedro respondendo para Jesus: mestre, trabalhei a noite toda, nada apanhamos. Nada, mestre, nós apanhamos. Quer dizer, nós teve tentativas a noite inteira. E nenhuma das nossas tentativas lá no meio, nós não pegamos nada. Nada. Não pescamos só 1 hora, 2 horas, meia hora, não. Foi a noite inteira. E nenhum de nós pescamos nada. Pedro falou: nenhum de nós pescou, porque eram 2 barcos. Então eles todos tentaram. E ninguém foi bem sucedido. Ninguém foi bem sucedido. Às vezes a sua vida pode estar nesse ponto. Pastor, qual o ponto? Você foi e voltou sem a resposta. Você tentou fazer alguma coisa que deu errado. Como Pedro, ele tentou fazer e voltou com o barco vazio. Como Pedro lançava a rede e não conseguia pegar nada. Às vezes você está na mesma condição de Pedro. Qual, pastor? Cansado e frustrado. Mas olha o que eu vou falar para você hoje. Mesmo você estando nessa condição, cansado, porque você tentou várias vezes, frustrado, porque mais um dia você foi, e você até com a fé, vai dar certo, mas não deu. Eu quero que você entenda isso. Pedro, mesmo naquela condição, ele falou: mestre, eu pesquei a noite toda, não pegamos nada. Mas olha o que Pedro diz: não apanhamos nada, mas, escuta isso, mas, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Olha isso. Então o que Simão falou para Jesus? Simão apresentou a situação dele. Jesus falou assim: Simão, volta e lança a rede. E Pedro, o que ele fez? Mestre, eu tenho algo para falar com o Senhor. Eu estou cansado, trabalhei a noite toda, estou frustrado porque é mais uma tentativa que não foi bem sucedida, mas eu não vou olhar para o meu cansaço. Eu não vou olhar para a dificuldade. Eu não vou olhar para aquilo que as pessoas falam da minha vida, da minha pessoa, da minha família. Mas, sob a tua palavra, Jesus, eu vou fazer isso novamente. Mas é sob a tua palavra. Porque Pedro estava dizendo bem claro, porque se fosse por ele, ele não iria novamente. Por ele não ia, ele não ia. Escuta o que eu vou dizer para você. Se fosse por Pedro, ele não iria. Porque Pedro estava lá, né, lavando as redes já. Quer dizer, ele tentou e não deu certo. A noite toda e não deu certo. Então, por ele não iria. Mas ele falou: sobre a tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. Novamente, eu lançarei as redes. Mas por causa da tua palavra. É o que você tem que entender. É o que você tem que receber e é o que você tem que fazer novamente. Eu tentei ontem do meu jeito. Eu lancei várias vezes do meu jeito. Mas agora, sob a palavra do meu Deus, eu vou fazer. E agora, sobre a palavra do seu Deus, você vai fazer cansado, às vezes frustrado, mas sobre a palavra de Deus você vai fazer e vai dar certo.
O que você fez hoje, que deu errado, você vai fazer novamente e vai dar certo. Porque agora não é sobre a sua vida, não é sobre você, é sobre a palavra de Deus. E por isso vai dar certo. E diz mais, versículo 6. Isto fazendo, olha o que é a obediência. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais, olha isso. Lembra que Jesus falou que tinha 2 barcos? Olha Simão. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Às vezes a pessoa não consegue entender o tamanho dessa multiplicação que Deus fez. As pessoas às vezes não conseguem entender o tamanho dessa multiplicação. Eu estava explicando para as pessoas que às vezes muitas pessoas acham assim, não, pastor, Jesus apareceu para eles não pescou e só falou com ele assim, ó, vai lá e joga a rede e pega. E não foi assim. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Mas pastor, como foi? Jesus estava pregando, vou resumir, Jesus estava pregando, a multidão apertava ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para afastar um pouco, né? Porque a multidão estava ali perto. Ele pediu para afastar. Simão dentro do barco, Jesus pregando para as pessoas. Terminou de pregar, ele virou para Simão, agora eu quero falar com você. E falou para Simão, Simão, lança a rede. Pronto. Simão respondeu, mestre, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei novamente a rede. E quando ele lançou a rede, ele pegou muitos peixes. Muitos peixes. Quando fala muito, pastor, qual é a quantidade de peixe? Eu quero que você entenda uma coisa. Ele não encheu um barco, ele encheu 2 barcos. Tinha tanto peixe que a Bíblia fala que os barcos quase foram a pique, quase afundaram, de tanto peso de peixe que tinha. Mas pastor, não tem quantidade, não? Não nessa aqui. A única quantidade de peixe que existe foi quando Jesus apareceu para os discípulos, né, na ressurreição. Aonde Jesus ele veio, voltou para eles, né, e pegou eles pescando peixe. Aonde Jesus apareceu para eles, perguntou, vocês não pescaram nada aí, não? Ele fez até uma fogueirinha, né? Fez uma fogueira. Vocês não pescou nada, não? Traz aí alguns peixes, vocês não pegamos nada, não. Ele falou assim, ó, então jogue a rede novamente. E jogaram a rede, só que foi diferente. E eles arrastaram a rede até a praia. E a Bíblia fala que foram 153 grandes peixes. Essa mensagem está no livro de João. Essa mensagem foi quando Jesus ele ressuscitou. Mas essa aqui, que é a mensagem de Lucas, foi quando Jesus estava ali com ele, antes da ressurreição. Antes, né? Porque aquela foi depois. Então aqui a Bíblia fala que a quantidade de peixe foi tão grande que quase os 2 barcos se afundam. Agora a pergunta é essa. Pastor, o que Pedro ele tinha? Era fé? Gente, eu quero que você entenda o que é fé. Fé era o que dava alegria ao coração de Pedro para ele pescar todo dia. Como assim, pastor? Pedro ele não ia para pescar pensando, eu vou pescar e não vou pegar nada, porque se ele soubesse que não ia pegar nada, ele nem ia pescar. Mas a fé faz você acreditar, eu vou pescar, eu vou lá e vou voltar com muitos peixes. Mas a diferença é que ele acreditava, ia e voltava sem nada. Mas quando Jesus falou com ele, o que ele fez, pastor? A fé que ele tinha, que ele ia pescar, não tinha finalizado. Mas quando ele usou obras junto com a fé, que foi ouvir, acreditar e obedecer, que foi jogar as redes, ele viu um milagre. É isso que Deus ele quer que você faça. Ele quer que você acredite nisso. Pastor, eu tenho fé, eu sei que você tem. Você está aqui, você tem fé de ser curado. Você tem fé que você vai ao médico, vai fazer ali o seu check-up, não vai dar nada.
Você crê que a porta vai ser aberta amanhã. Você crê que seu filho vai ser liberto. Isso é fé. Faz você acreditar. Você nunca viu a Deus, mas a sua fé faz você acreditar que ele existe. Você nunca entrou no reino dos céus, mas a sua fé faz acreditar que o reino existe, porque ele falou que existe, e você acredita. Então a fé é o que faz você acreditar. Obras, o que é obras? É o que faz você agir. Obras é o que faz você agir. Acreditar é uma coisa, agir é outra. Então quando você age, é como Pedro fez. Jesus falou com ele: Pedro, lança a rede. Se Pedro não quisesse, quando ele respondeu: olha, mestre, eu pesquei a noite toda, estou cansado demais, emprestei meu barco para o senhor pregou, mas eu não vou lançar porque eu estou cansado. Pedro poderia ter falado isso. Simão poderia ter falado isso. E o que ia acontecer com Simão, pastor? Ele ia ter só fé. Só fé. E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Pastor, por que aconteceu um milagre na multiplicação do peixe? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele tinha fé, ele acreditava, mas quando ele usou a obra, quando ele colocou em prática aquilo que ele ouviu, quando ele lançou a rede, mesmo cansado, mesmo depois de tantas tentativas, mas quando ele ouviu Jesus, ele falou: sobre a tua palavra eu me lançarei. E ele se lançou. E aconteceu o milagre que aconteceu na vida dele. A ponto dele fazer sinais, né? Com os amigos dele que estavam lá no outro bar. Vem cá, me ajuda aqui, porque tem muito peixe. Então aqueles 2 barcos que foi vazio e voltou vazio, agora quem está dentro do barco é Jesus. E o barco que foi um só, vazio, agora está dando sinal para o outro: vem para me ajudar, porque agora nós 2 vamos voltar cheios. Está entendendo a diferença? Quando você está com só a fé e está sozinho. Mas quando você tem a fé e a palavra vem de encontro à sua vida, porque é o que aconteceu com Pedro. Ele estava dentro do mesmo barco, ele usou a mesma rede, mas algo diferente aconteceu com ele. Ele ouviu uma palavra, e aquela palavra que ele ouviu, ele se lançou. E quando ele se lançou, ele viu o milagre da multiplicação. Então, quando você ouve a voz de Deus e usa obras, porque fé você tem, mas quando você usa a obra, você vê o milagre acontecer na sua vida. Você vê o milagre. Porque é isso que aconteceu. Continuando, né? Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Às vezes a pessoa não consegue entender por que Pedro falou isso, né? Por que pastor Pedro falou isso? Quando Jesus falou para ele: Pedro, faz ao largo e lance a rede. O que Pedro tinha que fazer imediatamente? Ele já tinha que pegar e lançar. Mas ele falou: mestre, eu pesquei a noite toda, então se fosse por mim, eu não faria. Eu não ia de jeito nenhum. Isso é Pedro. Se fosse por ele, ele não iria. Porque ele tentou várias vezes, teve várias tentativas, pescou a noite toda, estava cansado, ia ter que chegar em casa, dar uma notícia para a família dele. Se fosse por ele, ele não faria. Mas ele falou: mas sobre tua palavra eu lançarei. Então entenda isso. Por isso que ele chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador. Mas graças a Deus que pela palavra de Jesus, ele lançou a rede. E hoje a gente pode estar aqui vendo o testemunho. Hoje a gente pode estar aqui vendo o testemunho dele. Por ele não fazia, mas pela palavra ele fez. Você consegue entender isso? Vou repetir. Por ele não faria. Por causa da situação e da circunstância. Do trabalho, do cansaço, da frustração, de tudo. Por ele não fazia. Mas ele disse: sobre a tua palavra eu vou me lançar. Sobre a tua palavra eu vou fazer. Sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Mas sobre a tua palavra. Por isso que Pedro chega perto de Jesus e fala: vendo isto, né, a multiplicação,
Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Está escrito assim na Bíblia: Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram, né, os seus sócios. Então, o trabalho de Pedro era pescador. Então, traduzindo para você, o ramo de trabalho dele, a empresa dele era essa. Ele tinha até sócios. Até sócios. Por isso que era 2 barcos. Até sócios eles tinham. Então, o trabalho dele era aquele. Então, imagina um pai de família trabalhando um dia inteiro, um mês todo, e não pegar nada. Imagina isso. Por isso que ele falou: por mim, não. Mas pela tua palavra, sim. Então tem coisas que Deus ele vai falar com você que na hora você não vai entender nada, gente. Mas eu tenho algo para falar para você. Obedece, porque é vitória de Deus para a sua vida. Obedece. Você não vai entender nada, mas obedece. Porque aquele que tem fé, que crê que Deus cuida, quando a pessoa ouvir a voz de Deus, a pessoa pode ter certeza. Deus não vai abrir um precipício e vai me jogar lá dentro, não. Pelo contrário, se existir ali o precipício, Deus vai me alertar e vai me livrar daquela situação. Então você tem que crer em Deus. Então tem momentos que ele vai falar com você que você não vai entender, mas você tem que obedecer. Não foi o que Deus falou para Abraão? Abraão pediu para Deus: Senhor, eu quero ter um filho. Na velhice, Deus deu para ele um filho. Depois que ele teve um filho, o que Deus falou para ele? Abraão, pega o seu filho, vá para um monte e sacrifica ele. Lembra quando Isaac perguntou para o pai dele, quando ele chegou no monte? Ele falou assim: pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, né, que era a faca para imolar. E ele falou assim: pai, eu não tô vendo sacrifício não. Porque Abraão sabia o que ia fazer, mas o filho não sabia o que ia acontecer. O filho não. Abraão sabia, mas o filho não sabia. Por isso que o filho perguntou: cadê o sacrifício, pai? E o pai, Abraão, falou para ele, né? Filho, Deus proverá. Olha isso. Olha a fé de Abraão. Então Deus pediu para Abraão uma coisa que ele não entendeu. Mas ele, sendo servo, ele falou: eis-me aqui. Deus proverá, filho. Deus proverá. E Deus proverá na sua vida. Mas para ele prover, você tem que acreditar. Para ele prover, você tem que aceitar o evangelho de Cristo na sua vida. Você tem que aceitar. Você tem que viver a fé. Você tem que viver as obras. Você tem que viver Cristo na sua vida. Mas viver ele de verdade. De verdade. E para terminar essa mensagem, diz assim, ó. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo. Escuta isso, gente. Que às vezes muitas pessoas não falam para você isso aqui não. Ó. Mas olha o que a Bíblia fala no versículo 11. Para terminar, é o último versículo, fala assim, ó. E arrastando ele os barcos, né, cheio de peixe, lotado de peixe, arrastaram até a praia e deixando tudo, o seguiram. Você consegue entender o que é fé aqui? Você consegue entender nesse último versículo o que é obras? Porque a gente fala assim: pastor, que milagre extraordinário que Deus fez na vida desses homens, né, pastor? Deus multiplicou, então eles prosperaram, eles pescaram um monte de peixe e agora eles estão felizes porque estão cheios de peixe. Você não entendeu ainda a revelação da palavra. Não entendeu ainda o mistério da palavra de Deus. Mas como assim, pastor? A palavra não é para falar da multiplicação, não? Ei! Jesus falou assim para Pedro, ó, Pedro, a partir de hoje, irmão, você não vai ser mais pescador de peixe, não. A partir de hoje, irmão, você vai ser pescador de homens. Quando Pedro ouviu aquilo, sabe o que Pedro fez? Ele puxou o barco até a praia. Deixou o barco lá cheio de peixe, meu irmão.
e seguiu Jesus. Foi embora, meu irmão. E os peixes, pastor? Ficou lá. Ficou lá o peixe. O peixe ficou lá. E eles seguiram Jesus. Sabe por que eles seguiram Jesus? Porque ele creu na palavra. Ele creu quando Deus falou para ele assim, ó, lance a rede. E ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei. Quando ele viu com os próprios olhos o milagre, ele falou assim, ó, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas quando Jesus falou para ele de novo, ele não duvidou, ele não duvidou. Ele não falou sobre a tua palavra. A segunda vez, ele não duvidou. Quando Jesus falou para ele assim, ó, você vai ser pescador de homem. Sabe o que ele fez? Tudo bem. Fica tudo para trás, porque a partir de hoje eu não mais duvidarei de nenhuma palavra do meu mestre. Nenhuma sequer eu vou duvidar. Eu não duvidarei. Então, quando ele fez isso, a primeira vez foi para ele entender. Mas a segunda vez ele entendeu. Quando Deus falou, ele se lançou. Ele não teve dúvida. Jesus falou que eu vou ser pescador de homem, eu creio no que ele falou. E o que ele falou vai acontecer. O que ele falou, ele vai realizar na minha vida. O que Deus fala, acontece. Se você tiver fé para acreditar, você não pode ter dúvida no seu coração. Você tem que crer. Creia na palavra de Deus. Novamente, Pedro, quando ele ouviu Jesus pela primeira vez, escuta isso, Pedro, quando ele ouviu Jesus pela primeira vez, ele falou, por mim, eu não faria. Às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, não está escrito que ele não faria. Você vê ele falando, pesquei a noite inteira. Se ele tivesse certeza, ele não ia nem ia questionar, ele só ia pegar a rede e tacar. Mas ele falou, mestre, a resposta dele, não era nem para ele responder, era só para pegar e lançar a rede. Mas ele respondeu, mestre, eu pesquei a noite toda. Não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Quando Jesus falou com ele de novo, Pedro, quer saber de uma coisa? Você não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai ser mais um empresário da pesca. Não. Você agora vai ser um pescador de almas. Quando ele ouviu isso, ele não teve dúvida nenhuma. Ele largou o barco lotado de peixe. Cheio de peixe, meu irmão. E foi embora. Foi para onde, pastor? Seguiu Jesus. Seguiu Jesus. A pergunta é, você acredita em Deus? A pergunta é, você tem certeza que quando ele fala, você obedece? Eu falei para as pessoas hoje em cima do altar, a palavra de um homem de Deus e de uma mulher de Deus tem que ser sim ou não. Então, quando Jesus falou com Pedro, Pedro, lança a rede, Pedro só tinha que falar, sim, Senhor. Ou então, não, Senhor. Mas a primeira vez foi para ele entender. E quando ele viu um milagre, ele ficou tão maravilhado que ele falou assim, Jesus, mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta de mim. Afasta. Mas quando ele ouviu Jesus pela segunda vez, ele falou, sim. Se é pescador de homem que o Senhor quer que eu seja, eu vou ser pescador de almas. E ele foi. A palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que ser sim ou não. Não é talvez. Deus não trabalha com dúvida. Deus trabalha com certeza. Tenha certeza no seu coração. E creia de todo o seu coração na palavra de Deus. É por isso que todo dia, às 10 horas da noite, eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Recebe ela. Porque Deus está trazendo um milagre da multiplicação para a sua vida. Glória a Deus, gente. Esta é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Esta é a fé que move montanhas. A fé do ouvir e o obedecer. A fé do ouvir e falar para Jesus, sim, eu creio. Sim, eis-me aqui. Sim, eu tenho certeza. Sim, vai acontecer. Sim, eu vou ser curado em nome de Jesus. Sim, toda a minha família será liberta. Sim, as portas vão se abrir. Eu vou prosperar, porque o meu Deus tem poder para fazer isso. Então a sua palavra tem que ser sim. Ou você tem certeza, ou você tem um não na sua boca. Ou você crê que Deus vai fazer, ou você tem um não na sua boca.
A certeza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sim, Deus vai fazer. Mas deu errado, mas vai dar certo, porque o meu Deus falou. E se ele falou, vai acontecer. Porque eu não fui sob a minha palavra. Eu não fui pelas minhas condições ou pelas minhas circunstâncias ou por aquilo que eu tenho. Não, eu fui pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, aquilo que deu errado vai dar certo na sua vida. Você crê nessa palavra, gente? Se você crê nessa palavra, pensa com você mesmo aí agora, onde você estiver. E fala para Deus: Jesus, quer saber de uma coisa? Sobre a tua palavra eu viverei a fé. Sobre a tua palavra eu vou crer no impossível. Sobre a tua palavra eu creio que toda a minha família vai ser salva. Sobre a tua palavra, eu vou ter um relacionamento, um casamento, um noivado, uma família abençoada. Sobre a tua palavra, eu me lançarei. E você vai ver Deus operar na sua vida de uma forma que você nunca viu acontecer antes na sua vida. Mas creia e viva a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero que você entenda. Para Jesus entrar naquele barco, ele sabia que naquele barco tinha pessoas que tinham fé. Por mais que eles foram pescar e voltaram sem nada, mas ali no coração daquelas pessoas eles tinham fé. Quando eles foram, eles acreditavam, a gente vai voltar com o barco cheio. Por mais que ele chegou lá vazio, mas ali dentro do coração de alguém, Deus viu fé. E ele viu fé no coração de Simão Pedro. E ele quer ver a fé dentro do seu coração, que é a certeza daquilo que você ainda não tem, mas você tem certeza que Jesus é poderoso para fazer, realizar na sua vida. Você crê? Se você crê, eu quero que você digita agora nos comentários: sob a tua palavra, eu me lançarei, Jesus. Mas fala isso. Mas fala com fé. Sobre a tua palavra, eu me lançarei, Jesus. Mas digita com fé. Com fé. Mas pastor, deu errado. Jesus, sobre a tua palavra eu me lançarei. Mas pastor, tudo deu errado. Jesus, sobre a tua palavra eu me lançarei. Pastor, todo mundo falou mal contra mim, falou que o meu sonho nunca vai ser realizado, que eu nunca vou ser ninguém, que tudo aquilo que eu colocar a mão vai dar errado. Ei, sobre a tua palavra, Jesus, eu me lançarei. Pastor, mas eu fui no médico hoje e o médico diagnosticou lá o problema. Ei, sobre a tua palavra eu me lançarei, Jesus. A sua fé tem que ser essa. Sobre a tua palavra eu me lançarei. Tira por favor, meu. Já tá, o negócio aqui tá mexendo aqui. Fala para Jesus. Sobre a tua palavra. A câmera tremeu um pouquinho porque a minha cachorrinha está aqui embaixo. Mas sobre a tua palavra, fala para Jesus, eu me lançarei. Pastor, eu lancei o currículo, pastor. Mas eles ligaram para mim e falou que não vai me chamar. Ei, sobre a tua palavra, eu me lançarei. Pastor, recebi um telefonema hoje do advogado. Ele falou que minha causa não tem mais jeito. Ei, sobre a tua palavra, eu me lançarei, Jesus. Pastor, hoje eu ouvi do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu patrão, do meu filho, né? Que não vai sair dessa situação, que só vai sair dessa situação morto. Ei, sobre a tua palavra eu me lançarei, Jesus. E sobre a palavra dele, você pode ter certeza que a palavra de todos os homens vai cair por terra, mas a que vai permanecer de pé é a de Jesus na sua vida. E aquilo que deu errado vai dar certo. Se você tiver fé e acreditar naquilo que Jesus está falando para você hoje, dentro do seu coração. Você crê em milagres? Vou repetir. Você crê em milagres? Porque Deus está fazendo um milagre hoje na sua vida. Você recebe? Se você recebe que Deus faz milagres e você recebe que vai acontecer na sua vida, digita de todo o seu coração: eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Se for na sua vida, você está esperando um milagre na sua vida, você vai colocar: na minha vida,
Se for para sua família, você vai colocar na minha família. Se for no seu emprego, você vai colocar no meu emprego. Se for na sua saúde, você vai colocar na minha saúde. Se for um projeto que você está querendo abrir o seu próprio negócio, você vai colocar na minha vida financeira. Mas digita, eu creio que Deus vai fazer o milagre na minha vida. E digita onde você quer. Se é saúde, coloca saúde. Se é financeiro, coloca financeiro. Se é sentimental, coloca sentimental. Se é trabalho, coloca aí no trabalho. Mas coloca, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Aí você vai colocar ou na sua vida, ou na sua saúde, ou na sua vida financeira, ou na sua família, ou na sua vida sentimental. Olha que benção o povo digitando. Agora eu tô lendo. Olha que benção. Luciana, eu creio. Olha que benção aí, ó. Cíntia, eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Ione, sobre a tua palavra eu me lançarei. Ivané, eu recebo em nome de Jesus. Rosilene, eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. E eu conseguirei a minha carteira de habilitação. Glória a Deus. Essa é a fé, gente. Essa é a fé. Essa é a fé. É o que eu estou apresentando para vocês. Essa é a fé. E Deus pode fazer. E Ele vai fazer porque Ele é poderoso. Deus vai fazer porque eu sou bom, pastor? Não. Se for por causa disso aí, ninguém recebe nada. Mas, pastor, por que Deus vai fazer? Porque Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Essa é a fé, gente. E Deus está mudando a sua vida hoje. É o que eu creio. É o que eu vivo. E é o que vai acontecer na sua vida. Que bênção.